Oi, tudo bom, gente? Hoje a gente vai fazer bem casados, bem vividos, bem batizados. Nossa, esse docinho já recebeu vários nomes, dependendo da ocasião. Basta ter uma comemoração para a gente ter uma desculpa para poder fazer esse docinho. Ele é uma delícia, ele é uma mistura de bolo com recheio, com docinho. Ele é uma delícia. Ele é presente, ele é lembrancinha e ele é um dos doces de uma festa. Você não pode perder essa receita. Ela é simples, sem ingredientes complicados que você não tenha em casa. A maioria você tem. O que você não tem, você pode simplesmente não colocar na receita, que são 2 ingredientes que eu vou colocar para vocês, que eles são pulos do gato, principalmente para quem vai trabalhar com isso. Mas se você não vai trabalhar com eles, que deixa eu até adiantar para vocês, é o cremor tártaro e o açúcar de vanilha. São dois pulos do gato para quem vai trabalhar, mas se você está com pressa e não quer esperar, pode fazer sem eles. Mas eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição para você poder comprar pela internet, que as lojas de as confeitarias hoje em dia, as lojas para confeitaria vendem todas online também. Deixa eu mostrar para vocês. Olha como ele ficou lindo, gente. Eu vou botar mais fotos para vocês de outras diversas embalagens que a gente já fez aqui. Mas hoje você vai aprender do início ao fim a fazer esse docinho. Eu espero muito que você goste. Depois, deixa aqui embaixo um comentário, me diz o que você achou, tá bem? Um beijão e vamos pro vídeo, vamos para os ingredientes. 3 ovos, 75 gramas de açúcar, 120 gramas de farinha de trigo, 1 colher de chá de fermento, meia colher de café de cremor tártaro e açúcar de vanilha, açúcar e leite de coco para calda, 400 gramas de doce de leite, 2 caixinhas de leite condensado. Bom, vamos à receita. A gente tem aqui 2 latas de leite condensado, que podem ser também 2 caixinhas. O total de leite condensado que a gente vai ter são 395 mais 395 ml. Eu vou deixar tudo para você na descrição do vídeo. Essa receita aqui de brigadeiro de doce de leite vai fazer diferença na sua cozinha. Ela fica maravilhosa. É o sabor do doce de leite sem ser tão forte. Fica suave, agrada desde as crianças até o paladar adulto. Certeza que vocês vão gostar. Então a gente coloca 2 de leite condensado. E aqui, ó, como eu já mostrei para vocês, eu vou deixar o link para vocês no final. É o doce de leite que a gente faz em casa. Melhor do que os comprados, uma densidade ótima, ó. Tá vendo? Não vira. Ele é firme. Deixa eu pegar uma colherada aqui para mostrar para vocês. Ele fica bem firme, fica muito mais gostoso do que os comprados. Você se programa, olha só a densidade dele. Vale muito a pena fazer, desde uma sobremesa para sua casa até para fazer brigadeiros assim. Ou recheios de bolo. Recheio de bolo com esse brigadeiro de doce de leite não tem igual. Vou colocar aqui e volto. Bom, gente, coloquei o leite condensado. Eu tô com a panela ainda desligada, tá? O fogo tá desligado. Você pode misturar aqui com a espátula que você vai fazer o brigadeiro, ou você pode usar um fouet para ajudar. Foi esse batedor de arame aqui, sabe? Ele ajuda bastante também. O ideal é que a gente mexa um pouquinho antes de ligar o fogo, só para ele ficar mais homogêneo, para buscar um pouco desfazer esses pedaços maiores, porque o doce de leite ele vai estar mais denso do que o leite condensado, né? Então a gente vai dando uma mexidinha assim
Mas esse batedor de arame ajuda muito a desfazer isso rapidamente, tá? Eu vou mexer um pouquinho aqui e vou ligar o fogo, mostro pra vocês. Bom, já tô com meu fogo ligado. Dá uma giradinha aqui. E agora, gente, é como os outros brigadeiros. Nesse, eu não estou colocando uma colherinha de manteiga. Poderia. Ajuda, sabe? Ele ficar mais brilhante. Mas eu aqui não vou precisar. Vou começar com as dicas, olha. Aqui, uma primeira dica. Então, é a manteiga. A gente poderia colocar uma colherinha de manteiga. Segunda dica, e essa dica é para quem vai fazer para vender. Muitas vezes a gente precisa que o brigadeiro dure bastante tempo sem açucarar, que é uma coisa que às vezes acontece com o brigadeiro, né? E aí, para cada lata de leite condensado ou para cada caixinha de leite condensado, você vai colocar uma colher rasa de farinha de trigo. Mas 10 gramas, gente, não é muita coisa não. E não dá sabor residual nenhum. Essa farinha de trigo é um dos pulos do gato para que a gente não tenha um risco do brigadeiro açucarar. Então anota essa dica. Isso serve para qualquer brigadeiro. E aí o momento de misturar a farinha é logo no início, quando a gente não ligou o fogo, tá bom? Agora aqui ter paciência. O fogo é alto, o fogo não precisa ser baixo aqui, médio para alto, dependendo do seu fogão. E a gente vai mexer até chegar. Eu preciso hoje fazer ponto de bico, ponto de recheio, que é aquele ponto que ele fica cremoso, mas ele não fica escorrendo como uma calda e também não fica duro a ponto de conseguir enrolar. Vou mostrar para vocês já já. Vou mexer aqui um pouquinho, uns 5 minutinhos. Daqui a pouco vai chegar o ponto para eu mostrar para vocês, porque agora, tá vendo? Ela tá bem fluida. E ainda tem uns pedacinhos de doce de leite. Bem fluida, tá vendo? Já já, quando chegar o nosso ponto, volto e vou mostrar para vocês. E brigadeiro, gente, sempre mexendo, tá? A gente não deve parar de mexer para não ter risco dele pegar no fundo. Sempre mexendo. Eu tenho uma inscrita no canal que fez uma pergunta esses dias sobre os brigadeiros que são feitos com creme de leite. Eu faço também muito, principalmente recheio com creme de leite, ele dá uma suavizada no sabor do brigadeiro, fica uma delícia. Mas o creme de leite, nas minhas receitas pelo menos, ele entra no lugar da manteiga. Ele entra como uma gordura, como um elemento como a manteiga pra gente. Então, como a gente faria? Para os meus recheios, o que eu usava era o seguinte: a proporção de meia caixinha de creme de leite para cada caixinha de leite condensado. Então, para cada leite condensado, ou lata ou caixa, eu usava meia caixinha de creme de leite. A latinha de creme de leite vem mais coisa e o soro se divide, né? Então, se você for usar o creme de leite de latinha, você tem que descartar o soro. E aí você vai usar 200 ml de creme de leite para cada 2 caixinhas de leite condensado. Então fica assim, 100 ml de creme de leite para uma caixinha de leite condensado que tem quase 400 ml, né? Tem 395. Essa é a proporção. Meia de creme de leite para uma de leite condensado. Caixinha. Lembrando, a latinha tem mais, tá? Tem que fazer essa conversão. Mas eu não gostava de usar a latinha por causa disso, porque ela tem o soro, e aí você tem que descartar o soro, embora se eu não me engano, o creme de leite da latinha tem mais, uma porcentagem de gordura maior. O que pra gente que é da confeitaria, já mostra que dá mais sabor também, tá?
A gente aqui vai mexendo, ele não tá no ponto ainda. Tá vendo? Ele tá louco pra pegar aqui embaixo. A gente vai mexendo pra não deixar isso acontecer. Mas ele ainda tá meio molinho, tá vendo? Daqui a pouco ele vai chegar no ponto e eu mostro pra vocês. Gente, rapidinho ele chegou praticamente no ponto. Ó, tá vendo que eu jogo o creme, o brigadeiro por cima dele mesmo? Vou mostrar pra vocês de novo aqui. Olha, a gente joga por cima, ele faz um montinho lá embaixo. Ele não se mistura automaticamente com o que tá no fundo. Esse é o ponto de bico ou ponto de recheio. Vou até desligar aqui meu fogo. E o que a gente faz? Que eu dei a dica para vocês no outro vídeo, principalmente para panelas como essa minha aqui, que é de fundo grosso, tá? Ela mantém o calor por mais tempo. E você deve continuar mexendo. Desligou o fogo, continua mexendo como se ligado estivesse, tá? Porque isso faz vários efeitos. Primeiro, aquele fundo não fica aquele fundinho queimado que depois ajuda a açucarar seu brigadeiro. Se você deixar aquele fundinho queimado e raspar, botar por cima da sua massa que vai esfriar, ele vai açucarar na certa. Outra coisa que serve você ficar mexendo aqui esse tempinho depois que o brigadeiro termina, depois que a gente desliga o fogo. Ele dá brilho. Faz toda a diferença no brilho, gente. Mas ó, a dica é essa aqui, ó, presta atenção. Você vai pegar o brigadeiro com a espátula e vai jogar. Ele cai em blocos assim, ó. Tá vendo um bloco? Ó. E cai por cima do brigadeiro, não se mistura automaticamente. Antes, quando estava mais fluido, ele se misturava, nem fazia essa separação ali. E se tiver em ponto de enrolar, o que ele vai fazer? Você vai pegar aqui assim, uma quantidade, ele vai cair em bluft. Uma quantidade maior vai cair da colher. Não vai cair em etapas, assim, sabe? Ele cai em um bloco só. E é isso, gente. Saiu daqui, vamos colocar num refratário, coberto com plástico, encostando nele. E quando ele estiver totalmente frio, em temperatura ambiente, a gente já pode usar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de brigadeiro de doce de leite. Ela fica divina. Um beijo, gente. Pronto, gente. Já coloquei aqui o brigadeiro. Agora eu vou colocar um plástico aqui por cima para a gente poder esperar ele esfriar para entrar em temperatura ambiente e a gente poder usar. Assim, gente, a importância de botar o plástico é que ele não vai formar uma camada durinha por cima que vai ficar com outra... Só colocar assim, tá? Com outra textura, tá bom? Colocou assim e deixa para esfriar. Se você não tiver desse plástico, usa um plástico que você tenha de algum alimento, por exemplo, da farinha, de algum outro produto, higieniza, lava bem lavadinho, passa um álcool, né, para ficar completamente limpo, para você poder usar. Mas esses rolinhos aqui são super simples de achar, são muito práticos na cozinha, vocês vão ver que eu uso muito aqui. Vamos lá, agora a gente vai colocar os 3 ovos na batedeira, inteiros, tá, gente? Não precisa separar clara e gema, não. Nessa receita a gente coloca os ovos inteiros, o açúcar, as quantidades estão na descrição do vídeo, tá? Tudo direitinho para não ter erro. E aqui a gente vai colocar 2 segredinhos. O açúcar de vanilha, que eu falei para vocês nos ingredientes, ele ajuda a gente a ter o cheirinho de ovo, que normalmente acontece em alguns bem-vividos. Não acontece aqui, eu tô pegando, ó, deixa eu ver se foca bem para vocês. Menos do que uma colher de café, tá vendo? É um pouquinho só mesmo, tá? E outra dica importante é o cremor tártaro. Dá para fazer sem? Dá para fazer sem.
Qual é a função dele? Ele tem até uma história legal, porque ele é o resultado de barris de carvalho, se eu não me engano, fazem vinho. Bom, de toda forma, isso é uma história para um outro dia. Essa quantidade também, pouquinho, tá? Meia colher de café. Ele ajuda na estabilidade do bolinho depois. Ele não vai desfazer essa clara que a gente vai bater. Essa clara não, esses ovos que a gente vai bater aqui muito bem batido até dobrar, triplicar de volume. A gente não. Ela fica mais estável com esse cremor tártaro. Eu vou botar para bater agora e assim que tiver na textura certa, eu volto para mostrar para vocês. Eu tive um problema, tive que trocar de batedeira, mas ó, coloquei a mesma coisa que a gente tinha colocado na preta, nessa minha clarinha, e a gente agora vai bater, então, os ovos com açúcar de vanilha e o cremor tártaro. A gente vai bater até ganhar, e o açúcar, né? E a gente vai bater até ficar triplicar de volume. Eu vou colocar agora para vocês rapidinho, para mostrar em que ponto a gente tem que chegar. Pronto, gente, aqui é um dos pontos importantes. Acabei de parar, ó. Os pontos importantes da receita. A gente não colocou a farinha ainda. Tá vendo esse ponto aqui, ó? Ele cai, mas cai bem devagar. A espuma dos ovos com açúcar tá bem densa, tá vendo? Aqui a gente já pode parar. Eu bati por volta de uns 5 a 10 minutos, tá? Eu ainda tive um problema da batedeira anterior, né? Então agora eu vou preparar aqui para mostrar para vocês como a gente vai agregar a farinha. Bom, então aqui nós temos o fermento, que faltava a gente colocar na receita, e a farinha da receita. A gente vai colocar o fermento na farinha, dar uma misturadinha, tá? Misturou. Agora, fora da batedeira, a gente não vai mais usar a batedeira. A gente vai acrescentando aos poucos. Às vezes, até se você ficar mais segura, você pode ir até colocando, peneirando essa farinha, tá? E aí você vai fazer isso, ó. Bota um pouquinho e vai misturando com o próprio... Você pode usar um fouet, se você quiser. Mas com o próprio batedor, você vai fazendo esses movimentos bem delicados para que você não perca toda essa estrutura que a gente fez com os ovos. E assim você vai colocando e agregando a farinha. Não pode, o ideal é esse movimento de cima para baixo. Não deve fazer rápido. E você também não deve fazer com colher. Ou colher de metal ou mesmo de silicone. O ideal é que você faça com um batedor de arame que você tenha. Nesse momento você termina de agregar então o restinho da farinha, sempre com movimentos suaves para a gente não desfazer as claras. E na hora que você for terminar, você pode dar batidinhas em cima da massa, assim, mas sem ficar batendo na lateral, como a gente costuma fazer com colher, né, no dia a dia. Porque tudo é movimento para a gente preservar essa estrutura das claras, tá vendo? Eu não vou bater na lateral, bato só por cima. E aí, depois disso, a gente vai colocar no saco de confeitar. Bom, gente, a gente vai usar, ó, esse saquinho de confeitar que eu mostrei pra vocês lá no início. Ele vem assim, esse aqui meu pequenininho, você pode até comprar maior, se quiser, ou pode até improvisar com um saco na sua casa, tá? Vai da criatividade. Esse aqui só é mais prático e é descartável, né? Você pode
fica menos trabalhoso. Ele tem essa ponta mais alta aqui, e o ideal é que você faça essa dobra aqui, ó. Dobra ali na parte de cima, tá vendo? Pra que essa dobra? Pra você encaixar na sua mão e ficar com mais espaço pra colocar a massa. Você vai pegar um pouco, não faz até o fundo. Até em cima, né, perdão. Não enche demais. E agora, a gente já tem as nossas assadeiras com aquele papel antiaderente metalizado que eu tenho. E eu vou fazer também aqui com papel manteiga para mostrar para vocês. E aí, também temos dicas nesse momento. Você vai pegar o seu dedo, vai usar um pouquinho de massa aqui, só para grudar. Senão esse papel em fornos como o meu, que tem ventilador, o papel vai ficar voando e vai deixar seus bolinhos tortinhos. Um pouquinho só basta, tá? E agora vamos lá. A gente vai cortar esse bico. Não corta grande demais. Tem gente que usa até bico de confeitar. Eu vou usar bastante quando eu for fazer um vídeo pra vocês de biscoito. Mas aqui eu vou cortar, ó, desse tamanho só pra eu ter mais controle, tá? Não corta grande demais, senão você perde o controle da massa. Vamos lá. Vou começar por aqui. Você vai centralizar, apertar, 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 até ficar do tamanho que você quer e parar. Não tem problema, no macarrão, por exemplo, tem problema deixar aquele biquinho ali. Aqui não. Então vai. Tem gente que conta respirações. Tem as mais diversas técnicas aqui para fazer todos mais ou menos igual. Você vai no olho. E com a prática você vai conseguindo fazer cada vez melhor. No início fica bem simples aqui de controlar esse tamanho. Depois você vai ver que a massa começa a perder densidade. E aí você precisa controlar um pouquinho mais a força que você coloca na mão para eles não ficarem muito grandes no final. É isso, gente. Eu vou colocar em todas as minhas assadeiras. E volto para mostrar para vocês eles indo pro forno. Só já coloquei. Eles estão em forno 180 graus. Vão ficar por aproximadamente 15 minutos. Eu volto para mostrar para vocês como eles têm que ficar. Lindos, né? E daqui a pouquinho, quando eu tirar, vou mostrar pra vocês mais um pulo do gato. Pra vocês poderem fazer seus bem-vividos perfeitos. Bom, enquanto nossos bolinhos estão assando, a gente vai fazer a caldinha que tem que estar pronta assim que eles saírem do forno, tá? Então a gente vai colocar açúcar. Aqui, gente, não tem uma quantidade certa. Você vai no olho, então você coloca o açúcar, coloca um pouquinho de leite de coco. A caldinha é só com esses dois ingredientes. E você vai misturando aqui até ver que ela ficou com uma densidade que dá para você passar em cima dos bem-vividos, em cima dos bolinhos. Ela não pode ficar líquida demais e nem grossa demais. Eu vou mostrar para vocês a textura que ela tem, em que textura vocês têm que chegar com ela. Porque depois eles vão secar. Tem gente que mergulha o bem-vivido na calda, tem gente que coloca limão. Eu acho que para as receitas que eu gosto de fazer, essa foi a combinação melhor, açúcar e leite de coco. Foi o que funcionou para mim. Depois me conta se você já fez de outra forma e se prefere de outra forma, tá?
Gente, a textura é essa aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Ela não fica escorrendo demais, ela escorre grossinha assim. E a gente tem que passar quando eles saírem do forno bem quentinhos, tá bom? Porque assim o calor deles vai ajudar a que ele absorva a calda e ao mesmo tempo faça essa casquinha que fica tão gostosa em cima do bem vivido. Então daqui a pouco eu mostro para vocês passando. Olha só, eles já estão quase prontos. Ó. A gente não pode deixar eles ficarem muito dourados para eles não ressecarem. Mas também tem que ficar bem assadinhos, tá? Para eles poderem aguentar, inclusive, o tempo. Quando você vai fazer para vender, você tem que dar o tempo da pessoa poder entregar para os convidados, né? E a pessoa normalmente não come no dia, come no dia seguinte da festa. Tem que estar bem assadinho. Você consegue ver que eles já estão na beiradinha, ficando moreninhos? Esse é o ponto, gente. Já tá bom de tirar, não vale a pena deixar mais, tá? Vou tirar e a gente vai passar logo a caldinha, vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, eles estão bem quentinhos ainda, a gente vai pegar a calda que a gente fez e vai passar assim por cima, ó, pentando eles com a calda. Cuidado que eles estão muito frágeis, porque eles acabaram de sair do forno, estão bem quentinhos ainda. E é nesse momento que a gente tem que fazer a outra assadeira que eu fiz, ela tá inclusive dentro do forno ainda, esperando para vir também, que aí ele se mantém quentinho. É um processo que a gente tem que fazer rapidinho para não ressecar aquele que está lá dentro e para que esse aqui esfrie, não esfrie agora. Depois disso aqui, gente, da calda, a gente vai deixar ele esfriando, porque essa caldinha, o açúcar vai secar. O leite de coco vai entrar um pouquinho no bolinho, e aí depois rechear, que eu vou mostrar para vocês como eu faço, e embalar. Embalar também é uma parte muito especial dos bem-vividos. Você tem um sem número de opções, de formas de fazer. Ele vira um presentinho, né, gente? Você pode também fazer essa receita aqui como um bolo grande ou um bolo de lanche. Essa receita é uma receita maravilhosa. Você pode fazer discos dessa massa grande aqui assim, sabe? 2 discos, bota doce de leite no meio e recebe uns convidados para um cafezinho. Fica uma delícia. Polvilha por cima, açúcar de confeiteiro. Fica um charme, gente. Fica lindo para você colocar numa mesa de lanche, para vender. Essa é uma receita que vale a pena, muito a pena, para quem quer começar a trabalhar na confeitaria. Eu tô até pensando, porque existem, para quem vai fazer para vender, várias técnicas. Se você achar que a sua caldinha tá ficando muito firme, você pode ir colocando um pouquinho mais de leite de coco, tá bom? É isso, gente. Tá assim, espera esfriar completamente e aí depois a gente vai para o próximo passo. Voltando aqui, já passei nesses também, para falar com vocês o seguinte, algumas lembranças. Uma, o tempo que ele vai demorar para secar vai depender muito de onde você tá. Se é um ambiente mais seco, vai secar mais rápido. Se um lugar no Brasil é mais úmido, você vai ter outro tempo. É importante que você coloque eles para esfriar com alguma coisa que deixe arejar por baixo, como nos bolos eu falo para vocês. Então aqui eu vou botar em cima da minha grade do forno. Mas se você tá com uma assadeira que não é furadinha embaixo, eu sugiro que você pegue o seu papel manteiga ou esse papel teflonado. Ó, facilmente você mexe com ele, o papel manteiga também vai ser assim,
e coloca num lugar que tenha furinhos, que deixe ele respirar por baixo, tá bom? Ele aqui, ó, vai soltar bem, tá vendo? Tá muito quente ainda. Depois eu vou mostrar pra vocês quando esfriar, que fica melhor. Mas vai deixar secar no papel, tá? Não tira do papel com ele quente não, porque ele vai grudar. E vai desfazer seu bolinho, tá? O ideal é você deixar ele esfriar aqui, só que com alguma coisa que deixe respirar por baixo, em vez de deixar direto na bancada, tá bom? Bom, mas eu tenho duas outras dicas que eu sei que vocês adoram dicas. Seguinte, primeiro, se você não tem prática com saco de confeitar ou não quer tentar saco de confeitar no início, você pode untar a sua maçadeira, como essa aqui, por exemplo, tá vendo? Você pode untar, enfarinhar e abrir, colocar a massa espalhadinha nele todo. Você vai espalhar com bastante cuidado, com uma espátula ou uma colher. Colocar a massa, assar do mesmo jeito que a gente fez esse aqui. E depois que ela esfriar, vai fazer o mesmo procedimento da calda, depois, enquanto ele está quentinho. Depois de tudo isso, você vai vir com um cortador redondo e vai cortar os discos. Também é uma opção legal. Você vai aproveitar menos da massa, você vai ter uma perdazinha que é o espacinho que vai ficar entre o corte de um e de outro. Mas não tem problema. Também é válido, tem muitas receitas que são assim, não são pingados que chamam. Esse é um tipo de receita de pingado. A outra dica também, que eu já acabei mencionando nessa primeira, é que você pode fazer com a forma untada e enfarinhada. Não precisa ser no papel manteiga. Eu gosto de usar o papel manteiga pela praticidade dele. Você solta com mais facilidade, tá vendo? Mas não tem nenhuma diferença no assamento se você fizer untado com manteiga ou margarina, depois vindo com farinha de trigo, vão ficar perfeitos também, tá bom? Ficam essas duas dicas. Bom, gente, olha, aqui eu tenho o recheio de brigadeiros de doce de leite, que eu já mostrei para vocês como, olha o ponto dele como fica ótimo. Bem firme, mas cremoso ainda. Eu tenho uma manga de confeitar aqui, como aquela outra que a gente usou para fazer a massa dos bem-vividos. E a gente vai colocar aqui, ó. Eu faço assim porque acho mais prático, mas você pode usar 2 colheres e aos pouquinhos você vai colocando em cima de cada um. Eu vou encher essa manga de confeitar e volto para rechear para mostrar para vocês. Bom, então vamos lá. Eu já soltei todos eles aqui. Você vai pegar uma parte, vai colocar o doce de leite, o brigadeiro de doce de leite, e vai casar outra metade, ficando assim. Olha que lindo, gente. Olha que delícia. Fica, tá vendo a casquinha aqui? Ele muito cremoso e a massa é muito fofinha. Então você vai fazendo isso, gente, de um por um. Prepara, monta a sua linha de montagem, já com tudo separadinho. E ó, essas delícias são um carinho para a família e um ótimo negócio de vendas. Você pode se especializar em festas infantis, casamento. Eu tô até com planos de montar um curso só de bem casados, bem vividos. Depois vocês me digam se interessa. Com as diversas variações. Tem muitas dicas. Essa é a receita básica, que já vai resolver para você iniciar. Mas eu posso fazer um curso de especialização. Vou pensar nesse projeto. Se vocês quiserem me mandar dúvidas, me mandar sugestões, vou adorar para a gente poder deixar bem redondinho esse curso.
Bom, gente, então vamos lá para a parte mais esperada. Vamos para a embalagem. Você compra em loja de material de confeitaria algumas embalagens eu vou mostrar para vocês algumas imagens, mas vem normalmente 40 papéis já cortadinhos, papel crepom, nas mais diversos modelos e cores. 40 folhinhas de celofane, que é essa parte que vai direto em contato com o bolinho. E compre em armarinhos ou até nas lojas de confeitaria. Pela internet você acha tudo. Eu vou tentar deixar o máximo de links para vocês para facilitar. E fita aqui eu estou usando fita de cetim, mas poderia ser gorgurão. Tem várias fitas que ficam lindas. Eu vou botar também, mostrar para vocês também. Tem umas outras fitas, cordões. Tem uns cordões que são fininhos. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Que são lindos também, fica um acabamento tão delicadinho, como esse aqui, ó, esse prata, tá? Então, tem um sem número de coisas, mas vamos para o que interessa. Você vai colocar centralizado no seu papel, no seu celofane, bem no meio, tá? O bolinho, já recheado. Você vai dobrar essa primeira parte para cima e vai vir com essa aqui também. Eu gosto de fazer o seguinte, como se fosse um presentinho. Então, eu vou dobrar nas laterais, encostando aqui no fundo, desço com essa parte, ó. Dobro pra cá, dobro pra cá, dobro embaixo e aqui também. Eu não coloco adesivo aqui, nem na outra parte, prefiro sem, mas isso vai de acordo com a sua vontade. Tem gente que coloca o adesivo personalizado da marca, né, quando você vai fazer para vender, aqui, porque aí o convidado que recebeu num casamento, numa festa, já fica com a dica, se gostar do seu bem vivido, para poder encomendar também. Isso é uma forma ótima de marketing, tá bem? Então tá assim, tá bem fechadinho. Eu tô segurando aqui porque a gente não fechou com nada, tá? Então vamos para a parte do papel. Esse papel, alguns tem os dois lados iguais. Esse aqui, por exemplo, não. Esse é o verso, que é a parte que tá mais fosca, e aqui é a parte que tem que ficar para fora. Então a gente vai virar a parte de fora para baixo e vai fazer o mesmo procedimento com esse papel aqui. Você vai dobrar aqui, firmando ali para não desdobrar o plástico, o celofane, e vem com essa parte aqui. Agora aqui, em vez de dobrar essas pontas para baixo, como a gente fez no outro, eu vou girar para que toda a parte de dobras fique para baixo, para ficar bonitinho por cima. Então, virei assim, dobrei aqui por baixo, faço a dobra na parte de cima, deixo todas essas partes aqui para baixo, tá vendo? E deixo ele assim. Quando eu tô fazendo uma linha de montagem, eu vou fazer vários. Então, coloco o celofane em todos, depois, porque normalmente essa parte de colocar o celofane, em vários momentos você vai precisar lavar a mão. Uma pergunta que eu tenho aqui no canal é, você não vai usar luva e tudo? Gente, primeiro que quando você trabalha com alimento, a higiene é fundamental. E a mão da gente, por mais que você queira usar a luva, porque não gosta de botar a mão na massa, literalmente, a luva te impede, por incrível que pareça, da higiene, porque você não sente que a sua mão está suja do açúcar, suja de alguma coisa e vai contaminando outras. Quando você está sem luva, a todo momento você vai lavar, vai higienizar com álcool. Isso é muito mais seguro do que você ficar usando luva e passar muito tempo com aquela luva transferindo sujeiras e contato de uma área com outra. Então, o ideal é você estar sempre lavando sua mão. Então, primeiro você vai embalar com celofane todos os bolinhos. Faz uma fileira deles. Depois você vem fazendo a parte do papel crepom.
Isso é a minha sugestão, tá? Você vai ver o que que a sua linha de montagem vai fazer mais sentido. Aqui eu cortei uma fita de cetim com 40 centímetros. Com 30 centímetros daria para fazer. Mas você vai achar mais ou menos o meio dela. E aqui eu vou fazer para a gente ver se vai, com 40 centímetros, se vai dar certo isso, ó. Que ele vai fazer naquele esquema de presentinho. Você coloca por cima. Deixa eu voltar aqui. Você coloca aqui por cima. E aí você segurando a parte de baixo, você vai girar, ó. Cruzou os dois, gira e vem para cima. Tá vendo? E aí pronto, ó. Com 40 ficou na justa, tá vendo? Talvez 45 fosse o melhor. Mas olha só, dá para fazer. Faça com 45 se você quiser, porque aqui ficou muito pequenininho. Eu gostaria dele um pouquinho maior para fazer. Olha que coisinha mais linda. Para fazer esse vai e volta. Mas eu vou mostrar como a gente costuma fazer. Então tem essa forma que fica como um presentinho, com essa cruz atrás, né? Com esse X atrás e o lacinho. Mas eu gosto muito assim também, ó. Vou mostrar para vocês. A gente põe a fita no meio, a fita embaixo. Você vem com o bem casado, bem vivido aqui por cima. Essa parte já prende aquele papel que estava solto. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E aí eu dou 2 nós aqui para ficar bem firmezinho. Dei 2 nós, eu venho montando o laço. Com 40 centímetros dá super para você fazer um laço bonito aqui. E depois cortar o que você tem de excesso. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele tem que ficar bem firmezinho, depois você vem cortando. Deixa eu cortar aqui para mostrar para vocês. A gente corta só. Aqui. Aqui a faca tem que a tesoura tem que ser uma tesoura boa para não ficar puxando. Olha que lindinho. E é assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado, que essa receita gere muita alegria e muito lucro para vocês. Agora eu vou terminar de verdade com uma mordida. Olha que lindinho, gente. Ó, um zoom, super zoom. Vou fazer agora o que todo mundo está desejando, eu espero. Hum. Olha que delícia, gente. Olha que beleza. Super macio, uma delícia, vale muito a pena fazer. Aproveitem essa receita.